não tem perigo nenhum, não. Tudo tranquilo aqui. Tem um monte de carioca na frente, mas fica tranquilo. Bom, galera, eu tenho que esperar uns minutinhos para poder dar o horário para... Se a galera tá chegando aí. E aí, Tiagão? Mas eu já adianto o seguinte, essa palestra, vocês podem me interromper a qualquer hora, é mais um bate-papo, eu tenho um monte de coisa que eu posso ir passando aqui. Mas se quiser me interromper ou se não sentir à vontade, preferir conversar depois ali, você fica tranquilo, eu estou sempre à disposição. Eu nunca boto um slide de título da palestra, porque o título sempre muda em cima da hora. Então, essa palestra eu quero falar um pouquinho com vocês sobre tempo, sobre software livre, sobre o papel do programador e as oportunidades que nós, como pessoas interessadas e trabalhando com tecnologia, trabalhando com conhecimento, as oportunidades que a gente tem e que não ficam tão visíveis aí no dia a dia. Beleza? Vou esperar aí o ok para a gente começar. Que horas que começa? Pode começar agora? Pode... Bom, se ninguém sabe, vamos lá. Quem é que é o primeiro FISLE? Isso é macaco velho, legal. Quem é que trabalha com tecnologia? Quem é desenvolvedor? Desenvolvedor? Beleza, quem não é desenvolvedor é o quê? Gerente. Tem gerente aqui? Gerente, tem um gerente. Quem não é gerente é o quê? Não é desenvolvedor, não é gerente? Quem não levantou a mão? Fala aí. Analista. Legal. Quem não é desenvolvedor, gerente, analista faz o quê? Alguém é empresário? Tem sua própria empresa? Quem é empresário e tem um monte de funcionários? Mais de 10. Tem alguém aqui? Quem é empresário tem uma empresa de um homem só, o próprio empresário. Massa. Legal. Oi? Quem é empresário, desenvolvedor, gerente, vendedor, escreve o contrato, dá cambalhota, ainda paga a conta de luz na fila do banco quando perde a data. Esse. Também sou, esse é... Beleza, vamos sentar o ferro. Primeiro de tudo, um aviso. É tudo loucura da minha cabeça. Então, se você fala assim, o Henrique falou que funciona, eu fiz, não sei o que, e deu merda, não é comigo. Eu estou aqui para compartilhar uma perspectiva, um ponto de vista, que não são verdades, são as minhas. Né? E compartilhar o que eu tenho feito ao longo da minha vida aí. As coisas que eu gosto de refletir. Quando a gente começa a programar, começa na área de tecnologia... O que as pessoas pensam? Você conhece um amigo, vai no bar e tal, aquele seu amigo que estudou contigo no colégio, mas não foi parte de tecnologia, assim, não, eu trabalho com desenvolvimento de software. O que ele pensa? Ele pensa que você trabalha num lugar colorido, bonitinho, que alguma coisa acontece no final do mês tem um pote de dinheiro para você. Não é isso? É isso que ele pensa, geralmente. E dá tudo inovação, agora que as palavras ficam repetindo de novo, a inovação, empreendedorismo, startup, esses buzzwords aí que não significam absolutamente nada, é mais do mesmo, porque a realidade do programador é uma simples, né? Todo mundo programa assim, com uma porrada de monitor, com prazo pra caramba, vários projetos, aí você faz, todo mundo faz ágil, aí aquele sprint bonitinho, bota no quadro na segunda-feira, na terça-feira dá uma interrompida, porque pintou um negócio, um paraquedas, uma coisa urgente para fazer, não ri não, é triste, não é para você rir. Tem gente que abandona a carreira de tecnologia por causa disso. Como se não fosse o bastante, você tem que lidar com o estagiário, que está sempre ali te ajudando, né? Aquele seu amigo super herói, fantástico, líder técnico, não é isso? Que é o cara que está lá com sangue nos olhos, querendo entregar o projeto a despeito do prazo impossível que o seu amigo de venda vendeu, e ele está lá falando, não, vai vingar, vai fazer, e está a equipe toda morrendo, e o cara não está vendo, e as coisas estão sempre se repetindo. E é claro, para apaziguar os conflitos e o estresse, tem o seu colega gerente, está sempre dando conta de aumentar a burocracia para que as coisas continuem como são. O efeito disso é muito simples, o efeito disso é muito triste. O efeito disso é desperdício. Eu acho que nada é mais triste na nossa sociedade hoje. Estava vendo o palestrante anterior falando sobre nova sociedade, um futuro melhor,
Enquanto a gente não atacar o desperdício, não tem solução. Não dá. Então tem que olhar para o desperdício. Porque se a gente não olhar para o desperdício e fazer tudo que todo mundo faz, tudo que todo mundo manda você fazer, você vai ficar frustrado e vai pensar em largar a carreira. Isso acontece com muita gente, já aconteceu comigo. Quando eu era moleque, meu primeiro emprego, primeiro e único emprego, né, assim, de carteira assinada, bonitinho. Tinha um projeto daqueles fantásticos, excelentes, que vai mudar o mundo, revolucionar a vida, né, de todos os seres, inclusive os humanos. E esse projeto tinha um problema, que nunca tem software, que é o problema de definir o que vai fazer. Sabe, numa semana é uma coisa, na outra semana é outra coisa. O efeito final foi que as coisas foram atrasando. Você vive isso não? Esse tipo de projeto? Que você faz uma semana, combina um negócio, chega no final da semana não era mais nada daquilo, você tem que fazer de novo, outra coisa. E todo mundo quer fazer a coisa nova, diferente, mas ninguém quer pagar por isso, né? As coisas assim, será que faz sentido? Aconteceu comigo, tinha uma equipe, o projeto era maneiro, todo mundo gostando do projeto. Atrasou, recebeu aquele ultimato, né? Ou dá ou desce. Ou seja, ou entrega ou rua. Aí, eu na época, eu era só mais um, mas era moleque novo, ambicioso, tranquilo, sangue no zóio, queria fazer, não, vai vingar o projeto. Aí deu uma de herói, não, vamos resolver, eu pego para fazer. Vamos juntar todo mundo aqui, vamos fazer um sprint especial para compensar todos os meses de ineficiência do projeto. Certo? E aí eu convenci os meus colegas a desmarcar os compromissos com as suas famílias e passar a semana do carnaval trabalhando, dormindo no escritório. Porque no Rio de Janeiro, onde eu moro, o carnaval é uma coisa que ninguém sabe o que é. E o efeito disso foi que a gente trabalhou, virou noite. E no domingo de noite, né, porque a gente ia apresentar o projeto na segunda-feira de manhã, no domingo de noite o que aconteceu? Eu voltei para casa para botar um terno, tomar um banho, botar um terno. Então por isso que eu só uso bermuda até no frio, para lembrar dessa época. Botar um terno para ir apresentar o projeto. Óbvio que ia dar merda. Voltei dirigindo, dormi no volante, dei perda total em 3 carros, num strike só, no mão central da Ponte Rio-Niterói. Não consegui chegar para a reunião. Um monte de coisa aconteceu, fiquei com um corte do cinto de segurança, tinha uma senhora grávida no carro da frente, um outro senhor que entrou com hiperventilação. E naquele momento, eu ali desolado, estressado porque sofri um acidente, a única coisa que eu pensava era, vou me atrasar para a reunião. Vou me atrasar para a reunião. Fiquei preocupado com isso e depois eu descobri que não teria mais a reunião, porque o dono da empresa torceu o pé na lancha em Angra. E ele desmarcou para outro dia. E esse outro dia nunca chegou, o projeto nunca foi apresentado. E eu quase morri por um código que nunca serviu a nenhum usuário. Entrei em depressão, fiquei extremamente estressado. Saí, nunca mais voltei lá. Na verdade, nunca tive coragem de fazer, né, de encarar aquela realidade. E pensando, né, minha família me ajudando a me recuperar, eu cheguei à conclusão fatídica, que eventualmente todos chegamos. O sistema é foda. Condiciona a gente a fazer coisas que não fazem nenhum sentido. Levei bastante tempo, eu tomei a decisão de não fazer isso de novo. Não interessa o que eu vou fazer. Daquele jeito eu não trabalhava de novo. Só que eu tenho um problema. Eu gosto de programar. Eu gosto de trabalhar com tecnologia. Eu gosto de fazer isso. Então eu tinha que arrumar um jeito diferente de fazer. E aí que eu tive a sacada. Bom, se é um sistema, então vamos hackear ele. E aí eu comecei com um monte de maluco que está aqui na frente a bater um tambor. Pergunta, vem cá, tem mais alguém insatisfeito, mais alguém chateado que a coisa funciona desse jeito? Mais alguém puto? Porque é um saco arrumar emprego. Seja para fazer software livre ou não, não interessa. As empresas de tecnologia não sabem fazer software. Tem mais alguém insatisfeito? Tinha um monte de gente, olha o que aconteceu. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you.
A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you. A música fala Wake Up. Eu comecei a buscar pessoas para me ajudarem a acordar. E eu encontrei um monte de gente que sofria do mesmo problema que eu. E a gente se reuniu, a gente se reencontrou, a gente fez um monte de coisa junto. A gente veio para cá em 2009, meu primeiro FISM. A gente se juntou e eu me vi cercado de pessoas fantásticas com potencial infinito, buscando uma forma melhor de fazer as coisas. A importância da comunidade para mim foi instantânea, porque pela primeira vez na vida eu encontrei um lugar em que as pessoas entendiam o que eu sentia e não podia explicar. E como é que você explica que está errado? A retórica, os argumentos dos contratos, dos negócios, a forma de fazer, está todo mundo fazendo. É tanta pressão social para essa coisa absurda que acontece, com esse desperdício que a gente faz em software. Como é que muda isso? Aí eu entendi que eu precisava mudar a mentalidade. Não era suficiente fazer bem software. Tinha que pensar diferente sobre o software. E essa é a grande questão. Qual é o trabalho do programador? O trabalho do programador não é fazer código. Isso é sutil. Porque o trabalho do programador é criar alguma coisa que vai facilitar a vida de alguém. O trabalho do programador é sistematizar uma solução que melhora a vida de alguém. Do dono da empresa? Não. É de quem usa o software. O usuário que a gente sacaneia e que a gente fala um monte de coisa, fica implicando e debocha durante o dia a dia, é o motivo pelo qual você é programador. Para servir esse cara. Não interessa o usuário, o tipo de usuário. E aí quando você começa a pensar que o trabalho, que código não é fim, é meio, as coisas entram em perspectiva.
E para mim, a importância, né? Qual é o grande problema? A gente está sempre submetido à estrutura tradicional de programar, à estrutura tradicional de fazer software. A gente está sempre distraído com soluções de software que não fazem o menor sentido para a gente. Está na hora da gente trabalhar pela nossa própria autonomia. E a autonomia é o que eu acho que é a nova onda. A gente vem vindo, software livre, começou isso lá na década de 80, vem subindo, aí teve internet com .com, startups, não sei o quê. Está chegando, as coisas estão sendo reinventadas. Por que o cara vai fazer uma startup? É porque ele quer fazer o que ele quer fazer. É porque ele quer fazer a ideia dele acontecer. O sistema expolia, explora ele, mas o motivo que faz o cara empreender uma ideia é esse. Porque ele quer autonomia, ele quer a capacidade de fazer o que ele quer fazer. De colocar a ideia dele no mundo. Agora, o que é autonomia? Autonomia, as pessoas confundem muito. Eu vim agora, estou descendo de carro, né, de São Paulo até Porto Alegre, parando em um monte de cidade para conversar sobre autonomia com as pessoas. Com uma preparação para essa palestra. E o que é autonomia? As pessoas confundem com independência, confundem com lastro, confundem com você não precisar dos outros. Confunde com um monte de coisa, porque a gente não sabe o que é autonomia. E o meu entendimento, autonomia é a capacidade de você se relacionar com os outros, com as pessoas, com o patrão, com os amigos, com o chefe, com o cliente, de igual para igual. Porque nas relações que a gente tem hoje, né, você acaba não tendo uma relação, você acaba submetendo ao sistema. Você passa a ser uma parte da engrenagem e você não consegue expressar o que você tem de melhor para gerar riqueza, gerar valor, fazer as coisas acontecerem. Então a autonomia, ela é essa capacidade, independente de onde você está, você falando com o mendigo ou falando com o rei, você se relaciona de igual para igual. Não é nem acima e nem abaixo, é de igual para igual. E é engraçado porque nesse mundo a gente está falando muito de igualdade, né, ultimamente, e igualdade social é diferente da questão da autonomia, porque é de igual para igual, mas cada um do seu jeito, cada um na sua, com diálogo. E o software livre para mim tem um papel muito importante nisso. Muito importante porque a gente vem para o FIS e vê a grade tem um monte de palestras de tecnologia. Né? A gente fala de software livre. Mas a real é que o livre é muito mais importante do que o software. Eu trabalho com software livre há vários anos, não por causa do software, mas por causa do livre. E que liberdades são essas? É a liberdade do usuário, que essa é a pegadinha. A gente se preocupa com software livre e eu vejo um monte de discussão falando sobre modelo de negócio, economia e software livre. E são discussões pautadas sempre na perspectiva de software como um ativo. Software é um produto, uma coisa que te dá dinheiro. É isso que as pessoas enxergam, software como um ativo. A Microsoft entende isso, software como ativo. A questão é que ter software como ativo, imagina que você é dono de uma mansão gigante, um castelo. Como é que deixa o castelo limpo? Como é que mantém o castelo pronto para ser usado? É caro. Quanto maior, mais caro. O software é uma coisa, quanto maior, mais caro de manter, porque software muda todo dia. Então o cara fala assim, eu quero escalar com produto. Porque produto é automático? Não é automático. Vai ter um monte de escravinho que não pode faltar o dia, porque se faltar o servidor para, acabou o negócio. Então, na verdade, o modelo de startup é um modelo de você abstrair o programador para fazer um produto que qualquer programador mantém aquilo funcionando para você. E no final, a gente fica falando de software e não fala do livre. Liberdade do usuário, da pessoa. Quanta gente fica refém de formatos de arquivo, fica refém de um software que o cara não pode mexer. Tem colheitadeiras agora que você compra a colheitadeira para plantação, mas a empresa não te dá licença de alterar o software. E aí agora tem fazendeiros perdendo a fazenda em processos jurídicos porque mudou o software da colheitadeira para fazer uma coisa que a colheitadeira não faz. Olha que coisa surreal. Então a liberdade de você executar o programa para qualquer propósito, mesmo que você me odeie, não me importa. O usuário não pode ficar subjugado a você, programador. Liberdade de estudar o software, de entender como é que ele funciona. Por que você vai criar estoque, escassez virtual? Conhecimento é livre. Liberdade de redistribuir cópias ajudando os próximos.
em contextos que não são parte do centro, do sudeste. Eu vim descendo e vim vendo as pessoas têm a perspectiva como se o Brasil fosse o sudeste. Não. São Paulo e Rio de Janeiro é o pior pedaço do Brasil. Eu fico brincando que eu viajo muito e é difícil encontrar um lugar pior do que o Rio de Janeiro. E a liberdade de modificar e redistribuir a modificação, atendendo às necessidades. Então o software livre tem, na verdade, a liberdade original do programador, porque o programador não está ali para fazer código, está ali para servir alguém. Aí você fala, pô Henrique, mas se eu fizer isso, como é que eu vivo? Isso é um outro problema. E esse problema eu quero discutir com você. Porque olha só, o que acontece quando você faz software livre? Um e-mail, eu trabalho com Python, e um e-mail, na década de 90, no início da década de 90, que o Guido Van Rossum enviou para a internet com código-fonte do Python, a gente viu isso com Linux também. Um e-mail gerou um universo inteiro que é grande, é tão grande que me comporta. Olha o meu tamanho, que eu não sou pequeno. Então olha só o poder de você enviar um e-mail. Moçada, isso aqui é o espaço, é a representação do espaço-tempo do código do Python. Esse diagrama mostra a estrutura do código-fonte do Python, e cada flash desse é uma pessoa, em qualquer lugar do mundo, interagindo com o código, contribuindo alguma coisa para melhorar aquilo que eles querem usar. Isso é de 1990 até 2012. E já tem coisa acontecendo, mais coisa acontecendo. E isso permitiu que um ecossistema inteiro de possibilidades de pessoas emergisse, inclusive criando espaço para eu viver a vida que eu quero viver, usando meu tempo do meu jeito. É muito surreal. É muito surreal como é que um e-mail tem um impacto em milhares de famílias. Milhares de famílias que direta e indiretamente se beneficiam dessa criação, do resultado dessa imagem aí. Então eu uso Python e as pessoas vão falando, discutir linguagem, vai discutir comparar tecnologia, comparar funcionalidade. Eu não discuto funcionalidade. Eu não tenho motivo econômico para não usar Python no meu dia a dia. É mais barato, me sobra mais tempo, me dá mais dinheiro. Por quê? Porque o Python é sensacional, é a última cocada da festa? Não. Simplesmente porque Python é a bala de prata. É a bala de prata, não tem nenhuma discussão. Por causa da tecnologia, não. Por causa das pessoas. Por causa da comunidade. Porque eu não tenho restrição de fronteira, independente do que o meu governo esteja fazendo com os outros. Eu vou, interajo, faço negócio, ganho dinheiro com pessoas do mundo inteiro. Não tem restrição.
Tem amigos que viajam, ficam viajando o ano inteiro. Na praia, né, Ducão? Por quê? Porque paitoniza. Porque está envolvido, não com a tecnologia, pura e simplesmente, mas com aquela coisa efêmera, aquela coisa sutil, que promove aquele tipo de comportamento humano, representado naquela imagem, naquele gráfico. É aí que está o valor. O preço está contido no valor. O valor são essas relações da comunidade. Só que a gente não é treinado para isso. A gente é treinado para outra coisa. A gente não consegue reconhecer essas coisas, a gente consegue medir isso diretamente. Por quê? Pelo condicionamento do sistema. E como é que faz para a gente conseguir melhorar isso e enxergar isso? A gente tem que começar entendendo o que é o tempo. O tempo é muito difícil, e a gente fala assim, eu tenho tempo, eu vou trabalhar para depois que eu me aposentar, eu relaxo. Meu pai se aposentou agora, a aposentadoria dele não aguenta, sorte que ele quer morrer trabalhando. Só vai passar necessidade. O salário mínimo está desconectado da aposentadoria, vocês sabiam disso? Que depois o cara trabalhar a vida inteira, mexe no salário mínimo, para poder aumentar a contribuição das empresas e tudo mais. E a aposentadoria não mexe. Muito louco esse troço. O Silvio Meira é o cara que mais faz, que fala melhor sobre o tempo. Bom, o futuro vem do futuro. Não há nenhuma forma em ambientes cuja dinâmica é exponencial de você dizer, eu acho que é isso aqui que vai acontecer. Daí não façam perguntas sobre o que a gente acha que vai acontecer no debate. Tá certo? Porque a resposta é uma página em branco. A única coisa que você sabe é quais são as expectativas e possibilidades. O que vai acontecer na realidade, ao invés de ser uma escadaria que vem do passado, e a gente está num certo batente aqui, tem um número de alternativas do futuro para ir para lá, não acontece na prática desse jeito. O que existe é que nós conseguimos construir uma história de como chegamos nesse batente aqui em particular, mas o que vai acontecer daqui para frente é um conjunto de escadarias alternativas e múltiplas que está à nossa disposição, e aquelas que vão acontecer são aquelas para quem um número suficientemente grande e importante, denso, conectado, de investidores, de pessoas, de usuários, saltar desse presente possível com um mecanismo de risco para uma escadaria dessas que está vindo de lá para cá, que nós estamos criando como expectativa. Existe o tempo todo uma descontinuidade entre o presente que a gente está vivendo agora, entre o exercício, né, e a expectativa. A gente vai ter que saltar para lá. Nós temos que correr riscos para construir esse futuro. Ficou todo mundo agora arrepiado, né? Porque falou a palavra mágica, a palavra que todo mundo demoniza. Qual é a palavra? Quem chuta? Risco. Risco, é arriscado. É super arriscado viver a vida. Vamos ver pela televisão. Vamos fazer o que o governo manda. Vamos fazer o que, né? Porque tem um monte de interface entre a gente e a nossa própria vida. E a gente aceita, acata, fica tranquilo. A própria empresa, para correr risco, você tem que fazer. Fazer o mais simples possível. Fazer agora. Fazer pequeno. Me consumiu muito esforço e energia fazer isso. Sair da minha zona de conforto e empreender. E a pessoa diz, então autonomia é empreender? Não. Autonomia é você criar as condições para se relacionar de igual para igual com as pessoas. Eu tenho amigos que são funcionários de empresa, Marcos Tapajós, procura o cara na internet. Ele é funcionário de empresa, ele escolhe para que empresa ele vai trabalhar. Ele tem a grana dele guardada, ele se relaciona de igual para igual, e se o chefe dele mandar ele fazer merda, ele demite o chefe. Ele é autônomo. Tem um monte de empresário que tem uns negócios mais ou menos, com fluxo de caixa quebrado, que não tem autonomia que esse cara tem. Então, cuidado. De novo, eu estou falando aqui da minha experiência. E para mim, independente do que você está fazendo, empreender é importante, porque não é empresariar. Por acaso, o meu empreendimento precisou de abrir uma empresa e precisou emitir uma fiscal e tudo mais. Por acaso. Mas não é o único caminho. Qual o caminho para você? E eu fiz isso, eu criei um curso de programação chamado Welcome to the Django, que mudou a minha cabeça, mudou tudo que eu faço. Alguém aqui fez o curso? Mentira, você fez o curso? Você também fez? A gente já se falou antes? Ou pessoalmente não? Então, ó o prêmio.
Você acha que eu ganhei a grana do curso? É isso que é o lance? Olha o prêmio. Vamos tomar uma cerveja, hein, galera? Hoje. Tem que fazer. E eu fiquei uma semana pensando. Na verdade, eu fiquei 6 meses tentando fazer o curso. Aí a minha esposa encheu o saco que eu falava da ideia. Ela falou assim: senta nessa mesa. Você só levanta daqui com esse troço na internet. Eu não quero ouvir mais você falar desse negócio. Eu fiquei 48 horas sentado tentando escrever o que seria o site do curso. Tentei. 8 horas da noite de domingo, eu falei: não estou conseguindo. Ela falou assim: você só sai dessa mesa quando entregar esse troço e amanhã eu tenho que trabalhar. Termina essa porra agora. Fiz um post no meu blog com o botão do PagSeguro. 15 malucos, uma semana depois, pagaram para fazer o curso. Eu falei: fudeu, eu tenho que fazer o curso. Eu corri risco e eu fiz o simples. Eu anunciei para o mundo: eu tenho essa ideia, eu quero fazer isso, eu quero servir a minha comunidade assim. Isso gera valor para você? Esse é o processo de se expor, de correr risco. Só que a gente tem dificuldade porque a gente foi criado num sistema empurrado. O sistema empurrado em que todo mundo te empurra para a escola, te empurra para a creche, te empurra para o colégio, para o 2º grau, te empurra para a faculdade, te empurra para o emprego, te empurra para uma porra de lugar, mas nenhum lugar é o lugar que você quer. É só o lugar do sistema. E o modelo que a gente tem que mudar é o modelo do sistema puxado. O sistema puxado é onde você faz o que precisa ser feito, e não o que te mandam. Então o tempo é importante porque o mundo diz para a gente hoje, e toda essa onda criativa fala isso, que tempo e eficácia é mais importante do que volume e eficiência. Eficiência é fazer muito alguma coisa. Eficácia é fazer a coisa certa. Se você é eficiente em fazer a coisa errada, você está morto. Você se inviabiliza. Então não tem como ser eficiente sem ser eficaz primeiro. Ah, mas e como é que muda? Onde é que eu faço uma faculdade que ensina isso? Não faz. Tem que olhar para dentro. O único caminho que eu conheço é para dentro e para frente, porque a solução do outro não serve para você. O seu contexto é único. Das mais de 180 bilhões de pessoas que já passaram pela humanidade, não teve um igual ao outro. Nem os gêmeos são iguais. E para você conseguir olhar para dentro, tem que fazer uma coisa difícil pra cacete, principalmente para o brasileiro. Uma coisa que dói, uma coisa impossível, uma coisa que parece que você vai morrer se você fizer. Fala não. Fala não. Quando aquela situação bizarra chega batendo na tua porta, para você se comprometer, para você se comprometer, é o que as empresas pedem, tem que vestir a camisa. A super eficiência, né, de vestir a camisa e tudo mais, do sistema, de fazer mais, fazer muito, de fazer coisas que não fazem sentido, tem que dizer não, cara. Não quer dizer que você vai dizer não sendo grosso, agressivo, rebelde, nada disso. A arte do não é dizer não e o cara te dá um beijo. Essa é a arte do não. Mas então como é que você aprende isso? Interage com quem está aprendendo a dizer não. Interage com quem está interessado em aprender a dizer não. Procura a rede de pessoas que precisa lidar com como é que eu consigo dizer não. E aí, para dizer não, você vai ter que encarar o medo. Que você começa a olhar uma sombra, parece um extraterrestre, mas é só um monte de mão num feixe de luz. E a gente tem isso na nossa história, na cultura nerd, isso é muito presente, né? A gente sabe o que é o medo. Todo mundo sabe disso, que o medo é o caminho para o lado negro. Todo mundo sabe disso. O Anakin tanto tinha medo, que virou o próprio medo dele. É muito bizarro isso. Então a gente já está com medo, começa a dizer não para ganhar espaço, e aí a gente tem que mudar a nossa relação com o tempo, fazendo o quê? Administrando energia e não tempo, porque o tempo não nos pertence, a gente não tem tempo, o tempo passa pela gente, e a gente não controla ele. E aí eu fiz um experimento, para entender isso. O que eu fiz? Vendo os meus amigos, não, porque eu preciso trabalhar, produtividade, não sei o quê, eu falei, beleza, vou ser produtivo. 3 meses trabalhando 40 horas por semana. Tudo bem, eu trabalho em casa, meu escritório em casa, tal, não sei o quê, mas é produtivo, contado no relógio. 40 horas produtivo. Levantei para ir no banheiro, desliga o relógio. Vou almoçar, desliga o relógio. É produtivo. É coisa que está ligado com tarefa que vai dar dinheiro. 40 horas por semana. Não consegui. O top que eu consegui, incluindo o final de semana, foram os 37 horas por semana. E olha que, cara, eu fiz muita coisa e, principal, eu fiquei extremamente esgotado. Aí eu fui reduzindo para ver, acompanhar a relação do faturamento com a relação do esforço que eu fazia. A relação do faturamento com a relação do esforço.
E fui ajustando isso. E aí, com 4 horas por dia, eu conseguia o mesmo faturamento. Com 20 horas por semana, com 17 horas a menos. Aí eu esbarrei com esse cara, com Tony Schwartz, que fala exatamente sobre essas questões do tempo. Como é que você entende a energia? Porque a gente tem ciclos na própria vida, ciclos do dia. A gente dorme, a gente acorda, o humor flutua. Tem gente que é melhor de manhã, tem gente que é melhor de noite. Você começa a se entender, você começa a jogar a favor, né? Sem fazer aquele negócio, não, porque eu tenho que terminar agora. Tem que correr. Aí você é ineficiente. E aí eu descobri esse negócio aqui que é super legal, que é o quadrante dos talentos. Que para entender como é que eu ia organizar, porque precisava fazer grana, né? Tem que pagar as contas, leitinho da criança, essas coisas, né? Aí eu comecei a ver, bom, já que eu não estou fazendo o que eu quero, mas eu faço um monte de coisa, deixa eu analisar isso aqui. Aí eu descobri esse quadrante dos talentos, em que eu faço o que eu não gosto de fazer e não sei fazer, eu arrumo uns aliados que me ajudam, contador, advogado, essas coisas assim. O que eu gosto de fazer, mas não sei fazer, eu vendo os projetinhos baratinhos, falo com um cliente que é amigo, falo, pô, vou fazer baratinho só para eu aprender e tal, ou então me associo com alguém que sabe. O que eu gosto de fazer e faço bem, maravilha, vamos fazer mais dele, né? Vamos focar isso aí para vender bastante disso. E o que eu não gosto de fazer, mas sei fazer bem, as pessoas gostam do que eu faço, cobra caro pra caceta. Porque aí tu faz um desse e financia o tempo livre pro resto. A administração tem um monte de técnica que ajuda isso aí. Só que eu estou falando isso dos seus talentos pessoais. E aí, malandro, é louco, porque todos os seus talentos, quando você trabalha no modelo em rede, no modelo com software livre, no modelo onde você não está atrás dos ativos, quando você faz isso, todos os seus talentos passam a ser remuneráveis. Aí é uma doideira. Porque aí vai ter um monte de coisa que você quer fazer e você vai ter que filtrar, priorizar. E depois especifica a meta, né? SMART, que é específico, simples, né? Mensurável, atribuível, realista, temporal. Não pode ser a meta... eu vou 2 vezes da semana para academia. Isso não é a meta. 2 vezes por semana, recorrente, esse automático, não é meta. Meta é por quanto tempo você vai, quantas vezes você vai. E quando você não conseguir, o que você faz? Quem é que vai? É você que vai? É o outro? É o outro com você? Por quanto tempo você faz isso? Dá para fazer isso que você colocou? Você tem espaço para isso? Cabe na tua vida isso que você está planejando? Como é que você mede se você vai ou não vai? Então a meta, que eu nunca consigo cumprir na academia, é aquela seguinte, que vai 2 vezes por semana, segunda e quarta-feira, de 8 a 9h30, andar meia hora na esteira que nem um hamster. E se eu der uma preguicinha na semana, no sábado de manhã, às 9h30 da manhã, eu vou lá e faço meia hora também. E aí não estava funcionando. Aí minha esposa teve a brilhante ideia, beleza, cada vez que você não cumprir a meta da semana, eu compro um sapato. Eu comecei todo dia. E aí a gente começa a falar das coisas que ninguém gosta de falar. Porque todo mundo fala assim, eu quero empreender, eu quero fazer tecnologia. Os haters na internet, os comentários, né? Aquele garotinho juvenil criado com leite com pera, que fica lá no porão da vovó dizendo eu sou o hacker da vez e vou inventar o novo Facebook. Manja aquele garotinho? Então, aquele garotinho, tem um monte deles espalhados. Isso é um vírus, na verdade, que contamina as crianças criativas, né? Essa galera, na verdade, está querendo o seguinte, eu quero uma vida boa. E alguém me disse que para eu ter essa vida boa, eu preciso ser o melhor e passar por cima de todo mundo para ser o melhor, para criar coisa que vai servir para todo mundo, para monopolizar o universo e para ser dono de tudo, que nem o Darth Vader é. Só que isso é uma falácia. Porque, calma aí, se o seu problema é grana, e geralmente os empecilhos, eu vim descendo e vim conversando com as pessoas, e todo mundo, se você perguntar por quê? Por quê? Por quê? Bate, não tem grana, falta investidor, falta não sei o quê. Bate na grana. Mas não tem ninguém olhando para a grana. Está todo mundo olhando para o investidor, olhando para a ideia, olhando para pesquisa de mercado, olhando para um monte de coisa, mas não está olhando para a grana. Então, moçada, tem que olhar para a grana. Tem que saber quanto você gasta. Quantos de vocês sabem, no centavo, quanto você gasta por mês? Quase ninguém. Tem que saber. Não tem escolha. Senão é um vazamento. Fica que nem essa Besp lá em São Paulo. O cara acha que tem um monte de coisa e está no volume morto. E aí o pior, o seu volume morto não é seu, é do banco, chama-se cheque especial, aquilo consome a tua alma, aquilo é um dementador. O banco, amiguinho, é o seu maior inimigo. É o maior inimigo.
Eu não conheço um banco bom. Um banco bom. Eles estão ali, o que é bom, eu falo assim, pô, Henrique, mas o banco é importante. Se você está vendo o que você vai ganhar. Agora, se você vai lá para pedir ajuda, porque estourou o cartão de crédito, pode baixar as calças. Tem que saber quanto você gasta, não tem como. Ah, mas é chato. Aí começa a síndrome dos sistemas de finança. Bicho, nenhum resolve. Faz no papel, por 2 semanas, só para ver se você entende o fluxo da coisa. Você quer ser eficiente no negócio que você nem é eficaz Você não sabe nada. Se você souber 80%, já está bom. Souber metade, já está bom. Aí quer dizer, o cara não tem nada e mira logo no 100%. Não, foi um sistema aqui que faz tudo sozinho. Aí o que ele faz? A coisa mais idiota que o programador faz. Abre a IDE para começar a fazer um sistema ele mesmo. O seu problema não é fazer um sistema de finanças, o problema é entender, é lidar com esse nojinho. Eu levei meu sobrinho, eu tenho um sobrinho novinho que eu levei ele no cinema para ver o filme da Pixar, que tem um nojinho. É o programador, mas nessa linguagem. É o nojinho, né? Tem que sujar a mão, bicho. A vida não é fácil, ninguém disse que seria. Se vira. E tem que olhar a receita. Quanto é que você ganha? Ah, não, meu salário é 5 mil. É mesmo? Bate na conta 5 mil? Não, tem os descontos. De quanto é? Ah, não, porque eu tenho FGTS, porque eu tenho não sei o quê, porque eu tenho os benefícios, tenho plano de saúde. Quanto você ganha? Porque o que a sua empresa está pagando para o governo não te pertence. O FGTS rende menos que a poupança, é dinheiro que você está perdendo. E mais, se rolar uma canetada no Congresso, some essa grana para fazer alguma coisa do governo e você vai ficar sem acesso a ele por algum tempo. Não está contigo, não te pertence, cara. Qual é a sua realidade cruel, visceral? E aí você pega e calcula. Seu VH, que é o valor hora. Que é o mínimo que você tem que saber. Quem sabe o valor hora de cabeça aqui? Líquido. Líquido, no bolso. Ah lá, ninguém de novo. Poucos, 3, 4. Você não sabe isso, mas quer fazer um negócio novo, quer fazer um novo Facebook, quer inventar, quer inovar, Gente, vamos começar a festa lavando a louça da festa anterior, né? Todo mundo quer salvar o mundo, ninguém quer lavar a louça, porra. Não dá. E aí quando você faz isso, entende o seu VH, você começa a ser frugal. Eu tenho o Henrique Glass, o do Google não funcionou, mas o Henrique Glass funciona que é uma beleza. Eu ando no shopping, eu tenho aqui um chip implantado no meu cérebro, que vai traduzindo. Aquele tênis não custa 400 prata, custa tantas horas com um cliente escroto. E aí todos os preços da minha vida estão indexados nisso. E aí eu começo a ver o que é caro e o que é barato. Vale a pena ficar com aquele cliente escroto por causa desse tênis? Não, eu vou pegar um tênis usado, vou lá visitar meu irmão, porque eu sei que ele esbanja. A gente calça a mesma coisa. Aí você começa a escolher. Aí você começa a escolher, significa que você está dizendo não. Os desejos que o marketing está implantando em você não estão colando. Aí você começa a viver as coisas no seu termo, do seu jeito, no seu valor. E aí você faz o quê? O fluxo de caixa anual, porque 30 dias não é nada. Olhar se o saldo está verde ou vermelho, se está positivo ou negativo, no banco, de 30 em 30 dias, é uma ilusão criada para que você não olhe o tamanho da cagada que você faz. 30 dias não dá. Tem que saber do ano, sabe por quê? Porque todas as contas são no ano. Aí chega, eu vi, muito fantástico, no início do ano, o Bradesco lá, um casal andando no aeroporto, viu essa propaganda? Vai andando o casal no aeroporto, aí vai assim, pegar férias. Aí começa a trocar, cancela os voos, aparecendo assim, escola das crianças, material escolar, IPVA, IPTU, todos os impostos, né? Não mexe nas suas férias, venha no Bradesco, pega. Aí você, se lasca. Que perde um ano. E você acha que é bom, você fica sorrindo, você é um casal bonito, elegante, esbelto. E você não vê o tamanho do problema. Sabe por quê? Porque quando você faz o anual, e você se planeja para isso, você começa, ao invés de torrar dinheiro no banco, você começa a ver como é que você faz eficiência na tua rede. E a sua própria vida, se você pagar as coisas antecipadas, você tem desconto. Então, só porque você tem uma reservinha, a sua vida pode ficar até 20% mais barata, porque você negocia tudo na frente. Paga o aluguel do ano na frente, com desconto. Para você ganhar 10% de desconto em qualquer lugar do mundo, você tem que ameaçar alguém de morte. Não dá, não paga. Se pagar 6 já é muito. E aí, com essas informações, você começa a ter uma noção da sua autonomia de voo, que é quanto tempo você pode ficar sem ganhar dinheiro, sem ter entrada. Eu vivi esse processo porque eu sempre fui muito medroso. Venho da família bem pobre. Minha mãe conseguiu estudar porque a minha avó era lavadeira do prefeito da cidade.
Então, depois de uma história dessa, esse negócio de meritocracia para mim é uma balela. Eu discuto, eu quebro o individualismo e o coletivismo numa porrada só. A retórica não se sustenta, porque você precisa das pessoas, você está sempre interdependente. Está sempre interdependente. A sua felicidade tem relação com a felicidade do coleguinha do lado. Sinto muito. Tem. A vida é assim. Então, olha isso com um olhar diferente. E esse negócio de autonomia de voo é importante, você começa a olhar como é que você se comporta. Fazer caixa, fazer plano com dinheiro que está em empresa, que a empresa vai te pagar, é furada. Tem que dar um jeito de gastar menos do que você ganha. Todos os sistemas que a gente olha na Terra precisam disso, por que você não? Ainda mais programador, que é fácil ter múltiplas linhas de receita. Não faz sentido você trabalhar para um cara só hoje. Tudo é remoto. É um risco grande. Você trabalha para 2, meio período. Conversa com o Thiago aqui, ó. Trabalha para um monte de gente, poucos períodos, faz tudo o que ele quiser. É quase um leilão que ele monta lá com o talento dele. E funciona. Aí as pessoas dizem, pô, o Thiago está viajando de novo. Eu falei, por quê? Porque ele se organizou, porra. Porque ele sabe as contas no detalhe, levantou a mão. Toda pergunta que eu faço, ele levanta a mão. A gente aprendeu junto. A gente aprendeu na mesa do bar, sabe aquelas fotinhas do começo? A conversa não é para falar de, mas você usa aqui distribuição. Mas você está fazendo palestra com o Mac, é feio. Gente, vamos falar de liberdade. Entender que a vida não é fácil, as coisas são difíceis. Se a gente tiver liberdade, a gente faz o terror, a gente faz tudo o que a gente quiser. Ainda mais com um monte de talento que tem aqui, um monte de gente que fica olhando. Tipo assim, com a ideia brilhante, o cara que tem tesão de fazer alguma coisa, não pode, por quê? Porque não tem grana, porque não resolve. Porque não entende que dinheiro tem preço. O banco sabe disso. Por isso que ele detona a gente. A gente tem que entender, rentabilidade é melhor que faturamento. A gente está acostumado a, empresa enorme, fatura não sei quantos milhões no ano. Aí eu gosto de fazer sempre um exercício. Eu gostaria de ter uma empresa que fatura uns 4, 5 milhões no ano, dá 10% de lucro no final do ano, pagou teu salário, pagou tudo, todas as contas, sobrou 400 pau no ano. Então fatura 4 milhões, sobra 400 no final do ano. Aí você diz assim, sobrou 400, vou botar no bolso. Não, malandro. Porque o seu lucro tem que ser usado para provisionar o risco do ano seguinte. E se cair 10% do seu faturamento no ano seguinte, e as suas contas são de 3.600, você vai precisar daqueles 400 pau ali. Você não vai realizar lucro na largada. Porque seu custo é alto. Tem que zerar esse custo. E a gente está com internet, com software livre, com um monte de coisa que ajuda a gente a zerar o custo. Ou transformar o custo num custo marginal. Ou outro modelinho ali. Que você fatura um pouquinho, 400 conto, ou 350, mas bota 80% disso no bolso. Bota 300, 280 mil no bolso. Divide por 12 para ver qual é o tamanho do negócio. Com tempo livre, com software livre, trabalhando com seus amigos. É complicado o negócio. E aí você tem que entender que valor é diferente de escopo. A gente está acostumado a vender software com escopo, né? Escopo fechado. Eu tive um cliente muito interessante o cenário dele, né? Que foi uma consultoria que eu fiz, uma das primeiras. Que foi 22 pessoas na equipe dele, 10 conto que ele tinha de custo por pessoa, o salário era uns 4 e pouco, mas tinha imposto, não sei o que, plano de saúde, mais uns 30 conto por mês de rateio, de sala, internet, etc, etc. Um custo mensal de 250 mil, de 3 milhões por ano. Se nada acontecer, o cara desembolsa 3 milhões no ano. É que a empresa era uma empresa sólida, uma empresa boa, lucrava bastante e tal, não sei o quê. Mas estava piorando, o negócio estava ruim. Sabe por que estava ruim? Porque olha a produtividade dele, ó. Em 12 meses, na média, era 12 entregas por mês. 144 por ano. Um custo de 21 mil reais por entrega. Manja, aquele vendedor, o cliente pediu para você mudar a cor da logo. 21 mil reais. Mexe a janela pro ladinho. 21 mil reais. Pode isso? É um absurdo de desperdício. Aí a gente fez um trabalho, eu achei que a gente ia fazer um trabalho técnico, mas foi um trabalho só de detectar e fechar as torneirinhas vazando. E eu fiquei assustado no final do ano. Porque a gente mediu todo o desempenho da galera, porque já eram bem organizados, né, em relação a processo. A gente foi ajustando o processo, mudou para a média de 36 entregas por mês, 432 no ano. Caiu o custo para 7 mil por entrega. De 21 mil que você gastava por entrega para 7 mil. Não mudou o desembolso. Eles continuam gastando a mesma coisa, mas mudou a eficiência. Percebe isso? Sobra tempo.
Porque é mais eficiente, aí você faz mais coisa, então o custo médio diminui, né? Dilui. Você economiza 66%. Ou, nos números dele, quase 1 milhão por ano. Aí você chega pro cara e fala assim, não vou te cobrar por hora não, eu quero 10% do que eu vou te economizar. Não interessa se eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de cueca, de calça, se eu venho aqui ou não venho. Eu quero resultado, vamos jogar na frente junto, alinhar os interesses. O que o cara faz? Por favor, né? Ele ainda mostra para ele que se ensinar ele a economizar 1 milhão por ano, no ano que vem ele faz mais isso, né? Aí quer te dar um beijo na boca, você fala, não, eu sou casado, desculpa, não dá. Não dá. E aí você entende que não tem jeito, programador amigo meu. Tem que vender, vender, vender. E entender que vender é serviço, é servir a alguém. Tem um livro fantástico que é Vender é Humano, tem que ler esse livro. E você precisa despertar um interesse genuíno pelas pessoas. O livro bom para isso é esse livro aqui com o título que as pessoas fazem cara torta, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. O título é ruim, mas o livro é fantástico. E nesse livro, inclusive, eu aprendi que nada é mais caro que vender para quem não é seu cliente. Então, na verdade, o marketing não é para você vender para qualquer um, fechar todos os negócios. É para você se livrar de quem não é teu cliente, para atender só aquele cara, porque o custo da operação toda vai ser menor, vai ser barato. E aí todos os seus clientes viram seus fregueses, todos os seus fregueses viram seus amigos, e aí você não tem que vender mais para ninguém, porque eles começam a vender, assim, porra, eu tô trabalhando com o Henrique, é do caralho. Galera que fez o curso comigo sabe, tudo que chega para mim, eu mando para lista, porque eu não dou conta de fazer as coisas. Eu mando pro pessoal, galera, vocês que estudaram comigo aí, ó, me ajudaram aqui, ó, tem uma demanda aqui, um cara que me ligou, o que vocês acham aí? Ó? Alguém atende eles. E aí fica legal, porque agora as pessoas que querem trabalhar com Python e com Django me mandam e-mail, não porque me conhecem, mas porque sabem que se eu mandar um e-mail para o Henrique, ele vai arrumar alguém para trabalhar comigo. E tudo que eu faço é reencaminhar o e-mail para a lista da turma que estudou comigo. Olha que coisa doida. E aí você entende, pô, preço. O preço está contido no valor. Quanto que eu cobro? Não sei, quanto você está gerando de valor? Só tem 2 razões para alguém te contratar para fazer um software. Você vai ajudar o cara a ganhar dinheiro ou economizar dinheiro. Não é para ser inovador. O Silvio Meira fala que inovação só tem uma unidade possível, que é a nota fiscal emitida por segundo. Qualquer outra coisa é balela. E eu tenho uma equaçãozinha boa, né? Pythônica. Eu quero é um intervalo mínimo e máximo do que eu busco, do que eu acho que vale, do valor que eu estou enxergando. E eu ajudo o meu cliente a construir o range dele também. Se tiver interseção, negócio fechado. É simples assim. Então você tem que se relacionar com as pessoas diretamente. Quando eu aprendi a me relacionar com as pessoas diretamente, eu não fico negociando com proposta firulada, cheio das complicações. Não, é direto. Bicho, ó, papo esse aqui, vamos fazer continha de padeiro, ver quanto é que é, vamos lá e tal, e vamos tocar para frente, para fazer esse negócio acontecer. Aí depois de eu te contar isso tudo, você fala assim, Henrique, mas pô, CLT é mais fácil. Eu tenho medo do governo. Vai que ele vai bater na minha porta, vai me prender porque eu estou ganhando dinheiro. Gente, calma. Empresa é só um papel. Não precisa mais de sala, não precisa de escritório, não precisa de marca, não precisa de nome, não precisa de nada. É só na hora de você emitir a nota, você usa ela. Todo o resto você faz pessoalmente. Na boa. Tranquilão. E o maneiro, o mais legal disso é que você paga menos imposto e consegue gerenciar mais a sua vida. É muito interessante. Tem esse e-book legalzinho aqui que eu gosto, que fala sobre os modelos, o que é uma empresa. Ele explica alguns termos escabrosos, que são óbvios, mas que o contador adora complicar só para ninguém entender e ele guardar o conhecimento para ele. Aí quando você olha esse e-bookzinho, vai na lei estudar, o que é pessoa jurídica, como é que isso funciona, pessoas naturais, e começa a entender esse negócio, você, porra, é isso? Bicho, eu compilo o kernel, nego, eu não vou entender a lei? Como assim? Tá maluco? E para quem está começando, consegue se beneficiar do MEI, tem o post do amigo Nito, lá do Rio, que é como é que ele organiza isso, como é que ele leu, estudou tudo e fez um post detalhando como é que você vira MEI, como é que isso funciona para você. Para quem ganha até 5 pratas, para quem ganha até 60 no ano, é show de bola. Mas para o resto da galera que está preocupado só em ganhar até 3 milhões e meio, Simples Nacional, moçada, não tem nem conversa. Se você souber, que o Simples Nacional vai até os 3 milhões e meio, se você souber como é que sozinho, né, em rede, você fatura 3 milhões e meio, fala comigo, porque você devia estar palestrando aqui, não eu. Eu estou mirando para lá.
Mas se tiver alguma ideia, vamos conversar também. Porque tem muita solução louca. E independente do caminho, é só encontrar a galera que busca o que você está querendo. Só isso. É vir aqui, é conversar e não se limitar ao que eu falo, mas ir questionar cada linha do que eu falei quando eu sair daqui. Fico esperando vocês. Obrigado. Todos os meus contatos estão aqui. Eu sou extremamente promíscuo na internet, é só me adicionar no Facebook, no Twitter, eu adiciono todo mundo de volta. Não tem nenhuma restrição. Fica à vontade para anotar. E perguntas? Tem alguém que pergunta? Não? Foi chato assim? Pode perguntar qualquer coisa. Não tem tempo? Então, eu vou para lá para fora, ficar disponível ali fora. Quem quiser perguntar qualquer coisa, a gente conversa. Obrigado, galera. Até mais.